Realmente agradecer a Samira pelo convite. O tema da minha aula são os achados radiológicos na Covid-19, quando encaminhar para a investigação. Então, apesar da vacinação, os números da Covid, né, permanecem altos aqui no nosso país. Acho que está todo mundo saturado um pouco do tema, ninguém aguenta mais ouvir falar de terceira onda. Samira é uma grande representante das crianças na abertura das escolas, mas infelizmente é uma doença que ainda persiste alta e o tema ainda se torna prevalente. Então, no estágio inicial da doença, né, do surto lá na China, a disponibilidade dos recursos diagnósticos foi limitada. Por isso, a tomografia foi utilizada de rotina na avaliação de pacientes suspeitos de forma rotineira. Entretanto, é de conhecimento de todos que o transporte do paciente para o setor de bioimagem, né, da radiologia, acaba provocando um risco de disseminação do vírus e da equipe envolvida, né? Além disso, é preconizado uma limpeza terminal do equipamento. Ainda, além disso, lidamos com equipamento que emite radiação ionizante, apesar de ser preconizado também o uso de baixa dose. Então, por esses diversos motivos, as sociedades radiológicas de cada país emitiram diferentes comunicados de diretrizes, justamente para recomendar o uso da imagem nesse cenário. O Colégio Brasileiro de Radiologia realizou algumas atualizações de suas recomendações, a última dela foi de junho do ano passado, e que ele cria até um algoritmo para os diferentes cenários clínicos, ou quando não há acesso disponível a exames diagnósticos de forma fácil. Resumindo aqui, qual é a indicação de se solicitar exame de imagem no contexto de COVID, né? São para pacientes sintomáticos, moderados e graves, pacientes que apresentam piora dos sintomas clínicos ou suspeita de complicações, como com infecções bacterianas, tromboembolismo pulmonar, e pacientes que tenham fatores de risco para a progressão da doença. É de conhecimento de todos também que há uma evolução temporal nas alterações nos exames de imagem. Então, são divididos em 4 fases. A fase inicial, com 0 a 4 dias, o que predomina são alterações de vidro fosco. Na fase 2, com 5 a 8 dias, começa a surgir um espessamento de septos interlobulares sobrepostos a esse vidro fosco, configurando a pavimentação em mosaico. Na fase 3, de 9 a 13 dias, começam a surgir as consolidações. E na quarta fase, com 14 dias em diante, começa a surgir uma resolução das alterações pulmonares e alguns pacientes evoluem com achados reticulares, algumas vezes semelhantes à fibrose. O que é importante comentar aqui desse estudo é que mais do que 50% dos pacientes apresentam uma tomografia normal com menos de 2 dias dos sintomas. Então, não se recomenda exame de imagem numa fase precoce como essa. Em março do ano passado, a Sociedade de Radiologia norte-americana definiu categorias diagnósticas pela tomografia por critérios padronizados. Então, o objetivo era definir qual a probabilidade de pneumonia por COVID antes que os exames, que os testes moleculares estivessem prontos, ou quando o acesso a esses exames fosse limitado. Então, foi dividido em 4 categorias: o padrão típico, indeterminado, atípico e negativo, com seus critérios descritos na imagem, com os diagnósticos diferenciais que devem ser considerados para cada um desses padrões. Mas, logo em seguida, a sociedade holandesa emitiu também essa publicação, utilizando essa sigla do RADS, que já é bem conhecida entre os radiologistas, muitas vezes no contexto oncológico, no BIRADS, no LANG-RADS, no rastreamento do câncer de pulmão, tentando também emitir a probabilidade de COVID pelos exames de imagem. E nesse estudo mostrou uma boa correlação. Então, o CORADS-1 mostrou que 94% deles tinham um PCR negativo, enquanto o CORADS-4 e 5 apresentavam uma correlação com PCR de 84% e 93%, respectivamente, um PCR positivo. E qual é o padrão típico, né? Dá alguns exemplos aqui de imagem. Então, opacidades em vidro fosco, multifocais, com distribuição bilateral, muitas vezes com a morfologia arredondada.
Na fase seguinte, o que predomina são os espessamentos de septos intra e interlobulares, configurando esse padrão de pavimentação em mosaico. Na fase seguinte, começam a surgir consolidações, muitas vezes com padrão perilobular, ou eventualmente com sinal do halo invertido, como nesses casos, muitas vezes associada à reação de pneumonia e organização, a BUP, né? O padrão indeterminado é quando a gente tem um vidro fosco tênue e difuso, sem predomínio nas regiões periféricas, como esse caso aqui, de uma toxicidade medicamentosa. Aqui um vidro fosco predominando mais nas regiões medulares do pulmão, um caso de pneumocistose. E aqui, dois casos de COVID confirmado pelo RT-PCR, mostrando opacidades focais em vidro fosco, uma periférica, unilateral, e a outra perilar, com padrões indeterminados para a COVID. E o padrão atípico, né? Nesse caso aqui, um paciente com a consolidação lobar inferior esquerda, com broncogramas aéreos, num caso de pneumonia bacteriana. Nesse segundo caso, o que notamos é a presença de nódulos centrolobulares, com padrão de árvore em brotamento, uma lesão escavada no lobo superior esquerdo, com paredes discretamente espessadas e irregulares, num paciente com tuberculose ativa. E o terceiro caso, um paciente com espessamento de septos interlobulares, com um discreto vidro fosco na base direita, num paciente com derrame pleural também bilateral, e era um paciente com infarto agudo do miocárdio que evoluiu com a congestão pulmonar. Então, diversos estudos tentaram correlacionar qual é a concordância da tomografia com o padrão ouro, que é o RT-PCR. E os estudos iniciais mostravam uma ampla variabilidade nessa acurácia desse exame, provavelmente por falta de critérios padronizados, como eu citei agora, gerando uma heterogeneidade significativa entre os estudos. Então, nessa meta-análise aqui que avaliou esses estudos iniciais, a especificidade combinada da tomografia era de cerca de 37%, e os estudos variavam muito nessa correlação. O que nós notamos nos estudos mais recentes, utilizando critérios padronizados, em localizações que a prevalência do COVID ainda permanece alta e fora do período sazonal da gripe, é que há uma correlação importante da tomografia com a RT-PCR. Esses dois estudos mais recentes de centros brasileiros mostraram uma sensibilidade e especificidade bem alta para a correlação da tomografia com a RT-PCR. E como quantificar a extensão do acometimento pulmonar? Existem algumas modalidades. A mais utilizada é a qualitativa, que dividimos o pulmão e classificamos em leve, moderada a acentuada. É um método completamente subjetivo e visual. O radiologista olha o parênquima pulmonar e tenta estimar quanto de parênquima pulmonar está acometido. Isso leva a uma grande variabilidade intra e interobservador. A metodologia semi-quantitativa, que é um pouco parecida, porém dividimos os pulmões ou em segmentos ou em lobos e tentamos estimar quanto de acometimento existe naquele segmento ou naquele lobo, emitimos uma pontuação para cada uma daquelas partes e, ao final, temos um score total para poder classificar qual o grau de severidade naquele paciente. Por fim, o método quantitativo, né, que é dependente de um software que usa a técnica de machine learning. Então, o que esse software faz? Né? Ele identifica diferentes densidades no parênquima pulmonar, seja o parênquima normal, o vidro fosco e a consolidação, e identifica essas densidades, por fim, fazendo uma volumetria e estimando quanto de comprometimento existe naquele parênquima pulmonar. O problema é que esses softwares são pagos, a grande maioria deles, e poucos radiologistas têm acesso a esse programa. Esse é um software que eu tenho acesso, eu uso eventualmente para poder quantificar quando há dúvida na extensão, e ele divide por diferentes cores, o parênquima normal, diferentes densidades de vidro fosco, e o vermelho seria a consolidação. Por fim, ele faz uma volumetria com essas cores e nos dá a prevalência de acometimento pulmonar nesse pulmão. É uma metodologia que não sofre interferência da subjetividade humana, tornando-o mais padronizado, mas ainda requer estudos robustos para poder mostrar uma aplicação clínica adequada dessas ferramentas. E com relação à extensão da tomografia, será que tem valor prognóstico?
diversas publicações mostraram que sim. Essa publicação do Chest Journal, ele justamente utiliza essa classificação semi-quantitativa para estimar se o paciente deve ser admitido no hospital, se ele deve ser admitido na UTI, se ele apresenta um grau de mortalidade alta em 30 dias, se o paciente pode ter alta hospitalar, ou se ele não vai ter necessidade de uma vaga na UTI. E mostrou uma especificidade e sensibilidade alta. Diversos estudos tentam correlacionar isso com a severidade dos sintomas, com a necessidade de suporte de oxigênio, marcadores séricos. Esse outro estudo também mostrou que tanto métodos por software quanto o método visual, eles são preditores para a necessidade de UTI ou de morte. Porém, apesar desses trabalhos, nós sabemos que, eventualmente, tem alguns casos que apresentam uma dissociação clínico-radiológica, e, por isso, o Colégio Brasileiro de Radiologia emite um comunicado que, até o momento, não há estudos que sustentem os achados tomográficos de forma isolada como preditores de evolução clínica. E segmento por imagem no pós-Covid, né? Acho que ninguém sabe responder quando fazer esse controle, em quem fazer, por quanto tempo fazer. Precisamos de estudos a longo prazo para poder responder essas perguntas. O que as publicações até então, com 12 meses de controle, têm mostrado é que 94% dos pacientes hospitalizados têm achados persistentes na tomografia no momento da alta. Então, esse não deve ser um critério de proibição da alta ao paciente. 53% dos pacientes com COVID leve apresentam resolução total das alterações na tomografia em 3 semanas após a alta. E 35% dos pacientes com COVID grave apresentam alterações semelhantes à fibrose na tomografia dentro de 6 meses após a alta. O que ninguém sabe é se essas alterações fibróticas, semelhantes à fibrose, elas realmente representam doença pulmonar fibrótica verdadeira. Isso só vai poder ser comprovado com controles evolutivos mais tardios ou com a patologia, né? E os mecanismos envolvidos nessas alterações fibróticas, nós já sabemos por outras doenças que a ventilação mecânica, por barotrauma ou hiperóxia, pode levar a essas alterações em outras doenças. Porém, na COVID existem outros mecanismos, né? Inflamatórios, pneumonia, organização, dano alveolar difuso, fenômenos tromboembólicos, infecções secundárias. Então, isso ainda é desconhecido para saber a real causa dessas alterações fibróticas. Então, qual é a recomendação de controle de imagem nesses pacientes, né? Já que tem sido feito muito de uma forma discriminada, muitos exames de controle de forma precoce, às vezes sem utilidade. Então, é importante avaliar os sintomas persistentes do paciente, correlacionar com prova de função pulmonar, alterações laboratoriais, e a imagem ela só deve ser solicitada se realmente for mudar a conduta médica. Então, o paciente que vem fazendo um controle longitudinal por alterações intersticiais persistentes da COVID, se for feito uma programação de corticoterapia ou de interromper o tratamento, talvez essa seja uma situação que a imagem seja interessante. Aqueles casos que ainda tem muita pneumonia em organização ali e que o médico precisa saber se realmente precisa utilizar o corticoide. Ou pacientes que já têm uma doença intersticial prévia, para saber como é que está evoluindo a doença naquele parênquima pulmonar. Além disso, outras alterações, como fenômenos tromboembólicos tardios, isso a gente tem notado, pacientes que às vezes têm alta e retornam com outras alterações por eventos tromboembólicos, pacientes com hipertensão pulmonar, estenoses traqueais e outras complicações, e avaliação de lesões incidentais. Como eu citei aqui inicialmente, boa parte das alterações relacionadas ao COVID, eles têm uma morfologia arredondada. Muitas vezes fica difícil de identificar algum nódulo suspeito no meio daquelas alterações parenquimatosas. Então, como identificar um nódulo que merece seguimento, ou que merece ser acompanhado ou investigado, né? Eu acho que é justamente buscar características de imagens sólidas ou subsólidas que se destaquem em relação ao restante das alterações parenquimatosas. Nódulos que tenham margens lobuladas ou espiculadas, que provoquem retração pleural das fissuras, que tenham pseudocavidades ou lucências centrais, principalmente naqueles nódulos semissólidos que apresentam essas alterações. Então, são características que nos fazem remeter isso no laudo e merece um acompanhamento após a resolução da fase aguda.
Então, está aqui um caso de um paciente com o RT-PCR confirmando a COVID-19, e ele tinha algumas opacidades em vidro fosco, multifocais no parênquima pulmonar, e uma lesão nodular de contornos lobulados, com a tag pleural, determinando uma leve retração pleural adjacente, uma lesão indeterminada, né? E, posteriormente, após a resolução do quadro, ele fez uma tomografia de controle que mostrou uma redução das dimensões desse nódulo e, posteriormente, uma resolução total apenas com alteração fibrocicatricial nessa topografia. Obrigado. Obrigada, Rafa. Acho que vamos deixar para as perguntas depois, né, Marcelo, para poder a gente adiantar. O que você acha? Ok. Pode ser, Rafa? Então, agora vamos chamar Ricardo Terra, né, que a gente já conhecido de todos nós. Pena, Ricardo, que você não pode vir pessoalmente, né, aqui para poder ver o hospital e estar aqui com a gente. Agora, não sei quando é que a gente vai ter evento presencial, né, gente? Isso aí é uma tristeza. Mas queria agradecer, Samira, pelo convite. É um prazer estar aqui com vários amigos e é muito bom participar dessas discussões multidisciplinares. Eu acho que esse é a melhor forma da gente aprender e crescer, e poder participar em reuniões multidisciplinares de outros centros também nos faz ter um crescimento muito grande. Então, obrigado aí pela oportunidade e boa noite a todos. Eu vou falar sobre a questão da COVID-19 no pré-operatório. Eu acho que esse é um tema importantíssimo. Eu dividi a apresentação em duas partes. Eu vou falar um pouco da nossa reação e o impacto que isso pode ter causado, e eu termino com especificando o problema do COVID-19 quando a gente vai operar. Nenhum conflito de interesse em relação a essa apresentação específica. Eu vou começar com um caso clínico que acho que ilustra um pouco do problema, que era um homem de 72 anos que internou em abril de 2020, então aqui em São Paulo isso aqui foi a hora que estava aumentando assim bastante significativamente os casos de Covid. Ele tinha um quadro de tosse seca, uma febre e começou a ter dispneia. Ele já tinha antecedente de tabagismo, ele tinha parado de fumar há 10 anos, mas tinha uma carga tabágica bem alta, era hipertenso. Essa aqui é a tomografia dele de entrada. Ele fez um PCR para Covid que veio positivo, acabou sendo internado. Ele ficou internado por 8 dias, não precisou de suplementação de oxigênio, nada. E aí, durante a internação, nós vimos essa lesão aqui. Talvez o Rafael possa comentar depois, mas esse foi um momento em que a gente também não conhecia bem as coisas, a gente não sabia se isso podia ser Covid ou não, mas a lesão realmente parecia uma neoplasia primária de pulmão, a gente vê aqui em destaque maior. E aí a pergunta naquele momento foi o que fazer. Alguns desses estudos não tinham saído ainda naquele momento, a gente não sabia bem o que fazer, se podia investigar ou não. Mas logo após esse caso, saiu esse trabalho publicado, muitos de vocês talvez conheçam, que foi do Covid-Surg, que é um banco de dados internacional, inclusive o ICESP, a gente colabora para esse banco de dados, que coletou dados de pacientes que foram operados agora durante a pandemia, e esse dado foi bastante preocupante para nós cirurgiões, porque falava sobre a mortalidade e complicações pulmonares de pacientes que tinham sido operados na vigência de Covid ou que desenvolveram Covid logo após a cirurgia. Naquele momento, eles tinham assim, 1.100 pacientes, sendo que grande parte das cirurgias eram cirurgias de urgência. Isso aqui é um detalhe importante. Mas vejam que muitos já tinham confirmação de Covid no pré-operatório. E a mortalidade foi algo assim muito impressionante, uma mortalidade de 23%. A gente via que os fatores de risco eram o gênero masculino, pacientes idosos, pacientes com mais comorbidades,
cirurgias de urgência, cirurgias de grande porte e neoplasias. Lembrando que o nosso paciente, ele era do gênero masculino, ele era idoso, ele tinha uma cirurgia, vamos considerar como de médio para grande porte, que é a lobectomia, e era uma neoplasia. Então, isso aqui foi algo que nos preocupou bastante, mas ainda não sabíamos especificamente para a cirurgia torácica como seria, e logo após saiu no JTO esse estudo, que foi com 7 pacientes na China, que foram submetidos à ressecção pulmonar e tiveram um diagnóstico do COVID no perioperatório. Também a gente vê aqui praticamente 40% de óbitos. Os pacientes, eles desenvolviam febre no pós-operatório. Eu tive um paciente que teve isso também. Febre no pós-operatório, febre. E quando fomos ver a COVID, esse paciente, por sorte, evoluiu bem. Mas nesse estudo, a gente vê que realmente era uma coisa bastante assustadora. E nesse estudo, 2 dos pacientes, eles já tinham sintomas com menos de 3 dias de pós-operatório, ou seja, eles já foram operados na vigência de COVID. Então, esses alertas para a gravidade da doença em pacientes operados nos fez também ficar bastante receosos quanto a quando, como operar. É claro que esse não foi o único problema, né? A gente teve 2 questões que dizem respeito à cirurgia que nos afetaram muito durante a pandemia. Uma foi a questão, como a gente colocou aqui, de potenciais complicações perioperatórias, e a outra foi a questão dos recursos. Então, a falta de recursos hospitalares fizeram com que muitas das cirurgias eletivas fossem canceladas ou postergadas, e isso até não foi tão significativo para nós aqui em São Paulo na primeira onda. Eu até comentei isso no início. Eu acho que a gente acabou adiantando demais aqui na forma como foi a resposta, mas sem dúvida na segunda fase a gente chegou a ver situações onde os recursos hospitalares estavam bem comprometidos. E não só os recursos que eram os recursos para a cirurgia, mas os recursos diagnósticos também. Então, isso aqui é um exemplo do que aconteceu no Reino Unido, em que a gente vê aqui um programa de rastreamento que, logo após o início do lockdown, etc., ele zerou as tomografias de COVID. E a gente vê isso aqui, é uma enquete da Sociedade Europeia, em que eles colocam principalmente o fechamento dos exames diagnósticos, então, como, por exemplo, ultrassom endobrônquico, PET, oportunidades de biópsia, isso tudo ficou bastante prejudicado. Então, nós tivemos uma resposta que foi para evitar as complicações cirúrgicas dos pacientes, mas, em paralelo, essa resposta na tentativa de evitar que sobrecarregasse o sistema. E aí nós publicamos isso aqui, e é um ponto que me preocupa muito, eu quis trazer também nessa apresentação, porque a reação que a gente teve provocou um grande impacto no diagnóstico do câncer de pulmão. A gente vê aqui os números de broncoscopia que despencaram, número de biópsias, número de internações por câncer. E isso foi algo que foi mundial. Se a gente for olhar nesse painel de experts do CHEST, que falou sobre a investigação de pacientes com nódulos pulmonares como aquele nosso, eles colocam aqui qual seria o padrão, né, de investigação, mas o que eles colocaram é que a maioria das coisas seria postergada. Eu vou colocar mais adiante essa tabela. E nós tivemos, então, diversas medidas para tentar minimizar o risco de operar pacientes também com COVID. Então, triagem clínica, PCR, tomo pré-operatório, enfim, cada hospital acabou definindo uma conduta. Isso eu vejo uma variação aqui em São Paulo, imagino que aí em Salvador vocês tenham uma variação também, mas certamente todos os pacientes fazem PCR antes da cirurgia.
Aquele algoritmo do CHEST, aquele painel de experts do CHEST, eu chamo a atenção para esse último ponto em que eles colocam, em que, mesmo você sabendo que o paciente tem câncer de pulmão, a cirurgia deveria ser postergada, independentemente dele ter COVID ou não. E eu queria lembrar também que isso aqui é de 13 de maio de 2020, isso aqui faz mais de um ano, e a gente vê que naquele momento já se tinha 50 mil brasileiros sem diagnóstico de câncer. Então, talvez nós tenhamos extrapolado um pouco com relação aos pacientes oncológicos, isso é uma coisa que tem que ser pensada. E isso tem a ver com o que eu vou falar agora, que é o que fazer então com esse nódulo. Devemos simplesmente postergar a investigação e a cirurgia? Vamos deixar para frente. A gente sabe que esse paciente tem COVID, a gente já sabe aqueles dados do COVID-SURG, que a mortalidade é alta se a gente operar esse paciente. Então, o que fazer? Eu queria antes levantar um ponto que é se está tudo bem a gente postergar a cirurgia. Existem alguns estudos, eu selecionei aqui talvez o mais relevante. Esse aqui foi um estudo com o National Cancer Database americano, no qual eles pegaram pacientes com 4 tipos de câncer mais frequentes nos Estados Unidos e avaliaram qual que era o impacto do tempo de diagnóstico ao início do tratamento e se isso impactava, então, a sobrevida. A gente vê que para pacientes, e aí está aqui o câncer de pulmão, que são tratados, iniciados o tratamento, isso no estádio 1A e 1B, ou seja, pacientes que são operados, né, 1A e 1B. Se você postergar por mais de 60 dias, existe um degrau aqui na curva de sobrevida desses pacientes. Então, esse estudo chama a atenção que isso deve ser ponderado. Nós temos que ponderar o risco que o paciente tem com a cirurgia, também com o risco de postergar excessivamente a cirurgia e piorar o prognóstico do paciente. Foi feito também, isso tem a ver com, foi uma análise de decisão que que é justamente para ver o impacto de atrasar esses tratamentos, então, durante o COVID-19. Isso foi um modelo de decision analysis aqui. Eles pegaram como caso modelo para o desenvolvimento aqui da árvore decisória, homem de 65 anos, tabagista DPOC, com nódulo de 2 centímetros, altamente suspeito, muito semelhante àquele que eu coloquei. E aí a questão é, operar agora ou esperar 3 meses? Lembrando só que nesse caso, a diferença para o meu caso é que o paciente, a gente teoricamente não tem COVID. E ele coloca aqui um gráfico bastante interessante que mostra que o que deve, assim, na verdade, guiar a decisão é a chance de infecção por COVID versus a probabilidade de mortalidade pelo COVID. Então, dependendo do tipo de... isso foi análise de sensibilidade que eles fizeram, dependendo do tipo de comorbidades, faixa etária, etc., a mortalidade aumenta, aí você fica com um pouco mais de suporte para postergar. No nosso caso, o paciente efetivamente tinha COVID, então ele entra provavelmente dentro dessa parte do modelo de atrasar a ressecção. E aí, o COVID-SURG publicou agora, faz acho que um mês, esse estudo que foi bem interessante, no qual eles avaliaram o resultado de pacientes que tiveram COVID e o que acontecia quando eles operavam em relação a tempo, né? Ou seja, qual a interferência do tempo para a cirurgia após o diagnóstico do COVID. Então, eles fizeram um estudo comparativo de complicações em pacientes que não tinham COVID no pré-operatório versus pacientes que sabidamente tinham COVID no pré-operatório e que isso aqui é o intervalo de tempo entre o PCR positivo e a cirurgia. Então, 0 a 2 semanas, 3 a 4 ou mais de 7.
E aí o que a gente vê? Que tem realmente relação de mortalidade com a proximidade do diagnóstico de COVID. Então, a sugestão dos autores é que aqui o grupo que menos teve complicações, aqui embaixo, e mortalidade foram os pacientes que tiveram um tempo de espera de pelo menos 7 semanas. Então, a recomendação é que se postergue efetivamente a cirurgia aqui por 7 semanas. Eles fizeram, inclusive, um modelo de regressão multivariada, e a gente vê que mesmo ajustando, permanece ainda aqui até as 5, 6 semanas, uma probabilidade maior de complicações e mortalidade. Quando você chega aqui a mais de 7 semanas, isso normaliza, fica semelhante ao grupo referência, que seria os pacientes que não tiveram COVID. Muito bem, e operar depois de COVID, mesmo depois de algum tempo, isso como que é, né? A gente tem alguma experiência com isso também. Tem até um relato de caso, eu me arrependi porque eu operei alguns casos, podia ter mandado até 4 casos para o Enos, isso saiu agora recente, mas os autores descrevem como é fazer lobectomia depois do que o paciente já teve COVID. E assim, o que eles encontraram, na verdade, sou obrigado a dizer que foi também o que eu encontrei. Esses pacientes, eles têm uns linfonodos um pouco aumentados. Você não tem uma dificuldade técnica assim, significativamente maior, mas é fato que a doença, de alguma forma, afeta os linfonodos do hilo e do mediastino. Eles ficam aumentados de tamanho e, às vezes, um pouco mais aderidos aos planos adjacentes. Nada muito significativo, mas o que chama atenção é como a gente vê aqui na foto, esse linfonodo aumentado. Eu tenho visto também, em alguns casos, eu não consegui achar literatura para isso, mas pacientes que, quando vão fazer o PET pós-Covid, você vê uma captação discreta nos linfonodos do hilo e do mediastino. A gente chegou a fazer nesses pacientes EBUs, na busca de, eventualmente, metástases linfonodais, e foram todos negativos. Operamos depois e esses linfonodos se confirmaram negativos. Então, realmente parece acontecer algo, em alguns casos, nos linfonodos do hilo e do mediastino. Bom, esse caso, a gente acabou fazendo os exames de... Isso foi porque nós achamos que era razoável na época, no fim até acertamos. Nós acabamos optando por fazer os exames como PET, biópsia, prova de função pulmonar, 6 semanas após o PCR, e operamos após 8 semanas. Foi uma lobectomia inferior direita robótica, sem intercorrências. Nesse caso, foi um desses em que os linfonodos eram um pouco aumentados. Então, foi bem interessante esse dado. E a última coisa que eu queria falar é que existe um rebote aqui. Vocês vejam que quando esse grupo voltou a fazer o rastreamento do câncer de pulmão, eles fizeram diagnósticos aqui muito mais frequentemente do que mandaram aqui para a intervenção, que é como você consegue avaliar isso, do que os pacientes que estavam fazendo os exames repetidos antes. Ou seja, é esperado, com esse enorme número de tomografias que nós estamos fazendo para o COVID, que o número desses pacientes, seja que tiveram COVID ou que não tiveram, o número de nódulos que a gente vai encontrar é muito maior. Então, fiquem muito atentos a esses nódulos identificados nos pacientes com COVID-19, porque está sendo, por um lado, uma excelente oportunidade para rastrear câncer de pulmão. A segunda coisa, apesar de que não é rastreamento, a gente sabe, né, isso é um achado incidental, mas com um tipo de rastreamento. Vai. E a segunda coisa é que, apesar das recomendações iniciais, nós devemos evitar postergar investigação e cirurgias para câncer. A gente viu que existem consequências para isso. Obviamente, aqui a gente está excluindo os pacientes com diagnóstico sabido de COVID. Mas os pacientes que não têm COVID devem ser mantida a sua avaliação e o seu tratamento para câncer de pulmão, a menos que estejam exauridos os recursos dos hospitais que a gente trabalha. Mas, caso contrário, isso deve ser mantido.
Nos pacientes que necessitam de cirurgia para câncer de pulmão, mas que tiveram COVID no pré-operatório, a cirurgia deve ser agendada pelo menos 7 semanas após o RT-PCR. E aí é aquela história que a gente comentou de você pesar. A piora prognóstica dessa espera, ela é inferior ao risco que esses pacientes correm de desenvolvimento de complicações. E, finalmente, a gente espera esse grande número de nódulos que vão necessitar de investigação nos próximos meses. Então, um entendimento melhor aí de como vai ser a avaliação desses doentes e também daqueles que tiveram COVID-19, como que vai ser a condução do caso, é fundamental. Então, eu achei muito oportuna essa aula que a Samira me sugeriu. Então, eu agradeço e acho que podemos partir para as discussões. Obrigada, Terra. E, Rafael, eu passo a bola agora para os debatedores que já estão aí com a gente, que é Vinícius, oncologista, Rafaela, pneumo e José Rocha. É bem interessante, né, Terra, esse ponto que a gente está discutindo, porque lá atrás, quando a gente olha retrospectivamente, né, a gente não tinha tanto dado, e eu me lembro que a gente teve um caso de uma paciente também bem dramático, que teve COVID, ela ia operar e teve um diagnóstico de COVID, e a gente não sabia, né, dessa questão da espera do tempo ideal para você operar, não se sabia dessa piora de prognóstico pós-operatório, e hoje a gente já consegue enxergar esse paciente de uma forma diferente. Então, acho que a gente também evoluiu aí bastante nesse quesito, né? Vamos para as perguntas aí, né, pessoal? Para o pessoal aproveitar a expertise desses dois. Eu posso fica à vontade, Vinícius. Beleza. Não, Terra, Rafael, um tema bastante interessante, e assim, a questão de a gente teve que aprender um tema totalmente novo em pouco tempo, né? Então, de ver as publicações no PubMed, a quantidade que aumentou de tudo é COVID, né? Eu estou fazendo após agora, a maioria dos projetos são de COVID, os editores só querem publicar COVID, então E assim, o que me preocupa é que essa pandemia está se estendendo, e a gente, eu, Samira, como oncologista, somos o final da cadeia, e esses pacientes, seja por exames de rastreamento ou por sintomas leves, esses pacientes não estão chegando, e a gente vê que tem publicação já mostrando um decréscimo muito grande na procura pelos métodos de diagnóstico, pelo diagnóstico cada vez mais tardio, e eu fico muito preocupado com isso, porque a gente vai ter desfechos sabidamente piores. Então, eu queria ver ver a opinião de Rafael e Terra, se eles já estão vendo na prática clínica alguns casos já mais avançados por conta da pandemia. Quer que eu comece, Ricardo? Pode começar, pode começar. Então, isso a gente já tem visto, né? Os exames de imagem do paciente que chega com diagnóstico de câncer de pulmão, geralmente com estadiamento já avançado, né? Às vezes até com quadros que não tem mais cura, né? Paciente às vezes para paliação. Então, acho que essa repercussão de pacientes que deveriam estar em rastreamento para câncer de pulmão e não estão fazendo o rastreamento, perdendo o controle, essa repercussão ainda vai vir, ainda talvez com números maiores do que estamos notando ainda, né? Eu tenho visto alguns cenários diferentes, sabe, Vinícius? Assim, eu vejo um maior número de diagnóstico de alguns tumores por causa das tomos que estão sendo feitas aí com muita frequência pelas suspeitas de COVID. Então, isso eu tenho visto bastante, inclusive tumores que são, se você for avaliar o número de tumores de mediastino posterior que eu operei nos últimos meses, ele foi muito maior do que nos outros anos, porque é um incidentaloma, né? A maioria dos tumores não faz diagnóstico. Então, assim, o cara fez uma tomografia porque estava com suspeita do COVID e achou uma bola no mediastino posterior que ele provavelmente não acharia. Então, a gente tem visto um pouco mais de frequência aí de diagnósticos por esse lado. Por outro lado, eu concordo, muitos dos pacientes que fariam a sua tomografia aí anual não estão fazendo, eles estão com medo. Eu tenho pacientes que pularam a
avaliação anual e chegaram com tumores mais avançados. Eu tenho 2 casos que ficou bem claro isso, e o paciente fala, doutor, então, eu não fiz o ano passado, em 2020, a tomografia, porque eu estava com medo do Covid, e aí agora eu voltei, e aí você olha, tem um tumor de 3 centímetros, quer dizer, poderia ter sido flagrado com 1 centímetro, 1,5. E, então, assim, eu tenho visto esses 2 cenários. Se por um lado a gente vê alguns casos muito precoces pelo diagnóstico incidental, eu também tenho visto outros casos de pacientes que perderam a oportunidade. Acho que a gente vai ter que esperar aí um pouco para entender qual vai ser o real impacto de tudo isso, né? Acho que ainda estamos em curso. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, com relação... A gente tem visto, né, cada vez mais quadros que são diagnosticados, como vocês falam, né, o incidentaloma. A gente tem feito cada vez mais tomografias, os pacientes fazendo até de maneira seriada, né? A gente sabe que o impacto da COVID no paciente que tem uma lesão que é suspeita, né, o quadro inflamatório pode levar até uma progressão da doença. O que vocês têm visto, assim, na prática com relação ao paciente que chega para operar ou o paciente que chega depois de um segmento radiológico? Há modificação do estadiamento desses pacientes nesse intervalo ou não? A princípio, vocês conseguem ainda manter o estadiamento, eles estão fazendo tomografia de uma forma mais precoce e abordagem precoce desses pacientes. A COVID tem impactado nisso? No paciente que adoeceu, né? No paciente com diagnóstico de pneumonia viral pelo coronavírus, e aí você identificou uma lesão suspeita. Olha, essa é uma boa pergunta, Rafaela, e assim, o que eu, aí mais uma vez, a gente não tem grandes evidências disso na literatura, eu vou dizer o que a gente tem de experiência no nosso serviço, a gente tem um volume grande lá no ICESP, no HC, o que eu tenho visto é que alguns pacientes, a doença sim progrediu, e em alguns pacientes a gente viu uma quase pseudoprogressão, que é essa história de aparecer no PET uns linfonodos que eram levemente positivos, eles estavam um pouco aumentados, e a gente acabou precisando investigar e isso não se confirmou. Então, eu acho que isso é uma evidência que em algum momento vai aparecer aí na literatura, mas eles têm uma reação estranha aos linfonodos, né? Então, eu recomendo fortemente que se o paciente teve COVID e vocês suspeitam que ele progrediu exclusivamente pelos linfonodos, que investiguem bem ativamente, porque, pelo menos nesses poucos casos que eu vi, a gente não confirmou progressão linfonodal. A gente teve um paciente que teve uma progressão metastática, porque teve que esperar 6 meses, no fim das contas. Ficou meio ruim, aí ficamos com medo, o paciente sumiu, depois apareceu, e aí voltou, na verdade, já tinha uma meta quando a gente foi refazer o estadiamento com uma ressonância de crânio. Então, foi a minha experiência. Isso que o Ricardo comentou sobre os linfonodos, a gente observa na prática, realmente, principalmente aqueles pacientes que têm uma evolução mais grave ou pacientes que têm com a infecção bacteriana. A gente nota que no mediastino há um aumento numérico dos linfonodos, alguns até com dimensões aumentadas, né, em relação ao valor da normalidade. E o Colégio Brasileiro de Radiologia até publicou recentemente uma recomendação sobre pacientes vacinados, né? Tem ocorrido muito pacientes com linfonodo axilar, às vezes até positivo no PET ou com dimensões aumentadas, secundário à vacinação, e não ser visto isso em rastreamento, por exemplo, de câncer de mama, pacientes que estão indo fazer mamografia, ultrassom. É importante conhecer esse critério para não orientar isso como se fosse um achado positivo no rastreamento de câncer de mama. Esse dado da mama é bem interessante, Rafael? Foi publicado recentemente, né, essa recomendação dos pacientes adiarem um pouco pós-vacinação, pacientes femininas que estão em rastreamento de câncer de mama, deixarem para fazer a mamografia mais tardiamente, porque tem esse achado
tem sido visto comumente pós-vacinação nessas pacientes. Inclusive, Legal. pacientes que estão em controle oncológico também, que vão realizar o PET, talvez essa seja uma informação importante, que esse linfonodo axilar ele pode captar também no PET e ser interpretado como um falso positivo, né? Interessante. Boa noite, pessoal. Eu peço desculpas aí, minha câmera pifou aqui do computador, não posso ligá-la. Vocês também não ganham nada com isso, então eu queria parabenizar as duas apresentações, foram bem interessantes, apesar de a gente estar sempre vivendo isso e ruminando isso todos os dias, não deixa de ser muita novidade o que vocês dois falaram. Eu queria fazer um comentário sobre esse negócio muitas vezes do diagnóstico, né, do câncer, que foi muito paradoxal na minha experiência. Nós fechamos muito, a gente que trabalha no hospital, né, os serviços tiveram que fechar, inclusive, em algum momento da segunda onda, todo o atendimento letivo, né, inclusive no cardiopulmonar, o serviço de imagem virou emergência não Covid. Então, eu lembro que até no início da pandemia, não sei se você lembra, Samira, aqui eu falei assim, tem que ficar esperto para os estudos que vão ser publicados aí, com mudança de estadiamento habitual dos tumores, né? Porque provavelmente a gente vai pegar tumores mais avançados, já que os pacientes estão fugindo dos serviços, né? E aqui em Salvador se realiza mais rastreamento nos serviços hospitalares, né? Principalmente na cardiopulmonar, onde a gente tem esse programa. Mas, paradoxalmente, a gente também teve diagnóstico, como o Ricardo falou. Houveram alguns casos não só de câncer, como de outras doenças, como fibrose pulmonar. A gente recentemente até discutiu numa sessão multidisciplinar do São Rafael, um incidentaloma de um timoma. Inclusive que o médico foi descrito no laudo, e o médico que recebeu o laudo, ele simplesmente não deu atenção para aquilo porque olhou somente para o Covid, depois que foi se reavaliar a situação do diagnóstico do timoma. Então, acho que na parte pulmonar, tive até um caso de uma pessoa próxima que teve um diagnóstico de câncer de pulmão por fazer uma tomografia para Covid. Então, existe realmente esse rastreio, vamos dizer, artificial aí, né? Foi um paradoxo que nós vivemos. Eu queria só fazer uma pergunta a Ricardo, eu achei interessante aquele estudo da mortalidade cirúrgica, se no estudo eles falaram especificaram qual que era a maior causa de mortalidade naqueles pacientes COVID operados de forma mais precoce. Boa pergunta, José. Eles, infelizmente, assim, eles não detalharam bem. Eles colocam como complicações pulmonares, mas é bem genérico, assim, a forma como eles colocaram, tanto no estudo no estudo chinês, né, como também naquele estudo grande, eles não detalharam, eles colocam só como óbito. E, assim, tem um detalhe no estudo chinês, que morreram 3 até o fechamento do estudo. Tinha 2 pacientes que estavam internados ainda, que a gente não sabe, mas já estima que são internações de longo prazo. Então, a impressão que dá pela leitura é que foram complicações pulmonares mesmo. Beleza, obrigado. Eu acho que esse ponto, né, que a gente está discutindo em relação a acompanhamento, por coincidência eu fui discutir uma imagem na radiologia de um dos hospitais, que é o Hospital Aliança, e aí Jaque estava falando exatamente isso, que ela tinha visto um paciente que fez uma tomografia de Covid, que ela já tinha colocado no laudo, que recomendava fazer a investigação do nódulo. E aí esse paciente volta um tempo depois para poder fazer uma tomografia de controle do pulmão sem ter investigado a lesão, e a lesão cresceu. Então, assim, eu acho que essa coisa do olhar para o COVID especificamente naquele paciente, né, COVID, e não ver o resto das outras coisas pode acontecer. Por isso que eu acho que a gente precisa conscientizar essa necessidade de investigação
de imagens que são suspeitas na tomografia, né? Acho que pulmão a gente não tem muito, como o Ricardo falou muito bem na aula, como esperar muito tempo, né? A gente perde o time de operar esse paciente precocemente. Um outro dado também interessante, Ricardo, é assim, a gente vê aquele paciente que tem no pré, né, operatório, o COVID, e aí a gente já tem esse cuidado de não operar e tal, mas aqueles pacientes operados que também fazem no pós-operatório COVID, né, a gente, não sei se você tem algum dado para falar para a gente, mas esse paciente também é um paciente mais vulnerável, né? Aquele paciente que desenvolve COVID no pós-operatório. Esse paciente, assim, nós tivemos alguns casos. Eu tive um paciente que foi até um mesotelioma, que eu fiz uma pleurectomia, e aí ele teve COVID no pós-operatório. Esse cara deu um trabalhão, mas saiu. Nós tivemos aí foi um outro colega do grupo, teve uma paciente que tinha um tumor não me lembro qual era a origem, mas era uma metástase grande, ele precisou fazer uma lobessa, a menina teve um COVID pós-operatório, era jovem, e mesmo assim foi avassalador o negócio e ela acabou falecendo. Então, assim, eu acho que segue também um pouco esse padrão meio aleatório que a gente vê nas pessoas, sabe? É lógico que os idosos morrem mais, é lógico que os frágeis morrem mais, mas mesmo assim tem alguns componentes que eu acho que a gente ainda não conhece, que fazem com que, por exemplo, esse homem que é mais idoso e teve uma cirurgia até maior, que foi uma pleurectomia com decorticação, sobreviva, e essa moça que teve uma metástase, ela era mais jovem, não tinha grandes comorbidades, ela tenha morrido. Então, isso eu acho que ainda precisamos aprender mais. Outros fatores além da própria cirurgia, né? Porque acho que a cirurgia em si, principalmente por ser no pulmão, né? E o pulmão está mais predisposto a inflamar, né? Acaba sendo um fator de risco maior também. Com certeza. Eu queria fazer um comentário da questão dessa parte de... A gente tem muito os pacientes que necessitam fazer tomografia, em questão de rastreamento, pacientes com fatores de risco para neoplasia de pulmão, e que acabam tendo receio de fazer. Como o Zé colocou, né? No hospital, então, tem pacientes que falam, não quero ir ao hospital, eu quero ir a uma clínica, eu prefiro ficar longe do hospital, fica com esse receio e acaba não fazendo o exame. Agora, é interessante que a gente colocou aqui, quando encontra uma lesão com característica neoplásica, isso não é valorizado. Hoje, no Hospital das Clínicas, eu recebi exatamente o oposto. A gente tinha solicitado para poder ver um nódulo, ver como é que estava a característica do nódulo, e o laudo veio para a gente, veio descrito todo o laudo, e a conclusão era uma coisa só, baixa probabilidade de COVID, né, de pneumonia viral. Aí é interessante que... Aí eu fiquei até brincando com o residente. Eu nem perguntei de pneumonia viral e a pessoa me responde de pneumonia viral. E o nódulo que eu queria ver para poder avaliar não estava na conclusão. Pelo menos no corpo do laudo, ele estava lá descrito. Menos mal. Mas eu achei engraçado a conclusão. Como a gente foge, mas a COVID está ali. Né? Rafa, eu tinha uma pergunta para você. Né? A gente pega, né, aí... pensando assim na questão daquelas fases da imagem, né? A gente pega muito paciente internando atualmente 11º, 12º, 13º dia. E aí, até pela fase da própria COVID, esses pacientes acabam tendo umas imagens mais consolidativas. E ele interna nesse período, numa fase inflamatória, mas assim, com febre. E sempre aquele questionamento que as pessoas colocam, né? Antibiótico, qual a infecção bacteriana, sendo que esses pacientes eles estão ambulatoriais, e a gente sabe que a co-infecção bacteriana é rara na COVID, diferente do que a gente via na influenza. A gente tenta ver, claro, clinicamente, como é que esse paciente está, a gente tem a procalcitonina que pode ajudar, mas do ponto de vista radiológico, você teria como diferenciar para a gente algo que pudesse modificar em relação... Não, essa imagem consolidativa tem uma característica de reabsorção e de uma fase da COVID. Deixa eu só interromper antes do Rafael falar, que eu prometi ao Terra que ele vai ter uma reunião agora às 8, que eu ia liberar ele às 8. Eu queria te agradecer, Terra, por você fazer esse momento com a gente. Obrigada. Eu espero que em breve você venha para Salvador presencialmente, que a gente possa comer acarajé.
Brigadão. Eu vou gravar, isso aqui tá gravando aqui, ó. Você nunca fica para o jantar, né? Eu gostaria muito. Em breve estaremos todos juntos, com certeza. Se Deus quiser, né? Depois de dezembro de 2022, segundo a USP, que todo mundo vai estar vacinado, então a gente deve se encontrar. Eu não acredito nos meus colegas. Mas obrigada, Terra, brigadão, viu? Obrigado, a gente continua a discussão aqui. Obrigada, foi um grande prazer ter você e esteja sempre aqui com a gente. Obrigadão. Obrigado. Obrigado, Ricardo, por dividir aqui a participação na sessão. E respondendo a Marcel, realmente, Marcel, nessa fase avançada, onde predomina as lesões consolidativas secundárias à COVID, fica um pouco mais difícil de diferenciar se há uma co-infecção bacteriana associada, se há um padrão de BUP ali apenas envolvido. Eu acho que o que ajuda o radiologista a definir se há realmente uma infecção bacteriana é quando a gente vê aquelas consolidações extensas, com broncograma aéreo, fugindo um pouco do padrão típico da evolução da COVID, né? Então, eu acho que quando há uma consolidação mais extensa, com broncograma aéreo, predominando mais em uma região focal, eu acho que esse é um bom sinal de que pode estar tendo uma infecção bacteriana associada. E como Rafa Pneumo, né? Nossa Rafa Pneumo falou, a gente vem vendo, né, Rafa, muitas tomografias. É tomografia quando o teste dá positivo, junto do primeiro sintoma. Aí, quando aparece uma febre lá na frente, é uma nova tomografia. Aí, quando o paciente... Aí, o momento que precisa fazer a tomografia, aí sim que não faz. Exatamente. Né? Porque já tem 3 tomografias prévias, né, Rafa? Paciente com 20 dias de história e 3 tomografias nesse intervalo. E, assim, nada que justificasse paciente que foi no tratamento ambulatorial, um quadro leve, mas aquela agonia de fazer tomografia o tempo inteiro, né? E que não vai mudar a conduta, né? Porque, como o Rafael mostrou na apresentação dele, a gente sabe que existem as fases da doença, que essa tomografia ela vai progredir os achados, né, do infiltrado parenquimatoso, e que não é isso que vai definir a conduta, né? No manejo do paciente. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? Quando indicar, assim como a gente fala de terapia, né? Quando indicar a tomografia para esse paciente, né? Eu já peguei pacientes que estão fazendo controle aí com menos de um mês pós a doença, fazendo 3 tomografias de controle, e a gente vê aquele vidro fosco discreto, que realmente demora para desaparecer e que não vai mudar a conduta, né? Infelizmente, tem sido usado de forma indiscriminada os exames de imagem, então acho que isso é importante a gente comentar também. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, principalmente porque, assim, acho que com a pandemia, né, a situação que a globalização da informação, enfim, as pessoas agora, elas chegam e falam assim, eu fiz uma tomografia, né, eu já colhi o dedímero. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa trazer um pouco a responsabilidade do ato médico, digamos assim, né, de saber selecionar quais são os exames e orientar o paciente, mas às vezes o paciente ele já chega, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, hoje mesmo eu recebi uma mensagem, não, porque o dedímero está não sei quanto. Então, assim, as pessoas elas já vão em busca de fazer os exames justamente porque tem agora o tal do vidro fosco na mídia, aparece toda hora, né? Então, todo mundo, às vezes tem paciente que faz a tomografia, teve o diagnóstico, não está sentindo nada, e vai fazer a tomografia e faz um controle antes do momento certo, enfim. Eu acho que isso acontece com frequência mesmo. E outra coisa interessante que eu vejo, assim, antigamente, né, a gente via que o paciente, quando ele chegava na consulta ou para fazer a avaliação, ele levava o exame lacrado, né, para o médico olhar. Hoje em dia, não, ele já abriu. E aí, com essa forma de classificação, muitas vezes, do comprometimento parenquimatoso, aquele que fica entre 25,50 a 25,50, quando ele volta com o exame de imagem que ele fez por qualquer outro motivo, ele fica, não mudou nada. Continuo com 25% a 50%. Eu faço questão na avaliação de mostrar a tomografia, né, comparar lado a lado e mostrar ele, olha, o que é o próximo do 25%, o que é próximo do 50%, porque eles já chegam com essa impressão de que nada mudou, né, evolutivamente. Então, entre 25 e 50, né? Entre 25 e 50 é engraçado como as pessoas se baseiam apenas pela extensão da tomografia para predizer qual o grau de severidade do quadro, né? Isso a gente vê muito, eu estou com 50%, quanto é, e eu acho que a correlação clínica é importantíssima, a severidade dos sintomas do paciente, e de vez em quando a gente vê um caso que tem uma dissociação clínico-radiológica mesmo, então acho que é importante. Teve até um caso que a Infecto me ligou
além até para comentar sobre a variabilidade interobservador, né? Eu já tive casos que eu daria menos do que 25% e teve um colega que deu mais do que 50%. Então, há uma variabilidade muito grande nessa quantificação visual, né? E eu acho que é importante a gente comentar também a respeito disso. Que a clínica vai ser mais importante, né? Vocês usam algum programa, algum software para fazer a avaliação da extensão do comprometimento ou é análise visual mesmo? Olha, quase todos os grandes centros, eu posso falar aqui pelo menos de Salvador, acho que ninguém usa. A quantificação tem sido feita pelo método visual. Eu tenho acesso a essa de uma outra instituição que eu às vezes uso, porque dá trabalho também, eu tenho que jogar as imagens nesse software, não é automático, então demora um pouquinho para vir a resposta, até eles fazerem um cálculo e depois enviarem a resposta. Então, eu acho que nenhum serviço aqui de Salvador tem utilizado ferramentas de software, de machine learning, de rotina para o COVID. Nesse caso, Rafa, quando você utilizou o software, bateu com a sua percepção subjetiva? Então, isso é engraçado, né? Eu noto que eu costumo dar um pouco menos de extensão do que uma grande parte dos colegas, né? Eu costumo pesar menos a mão nesses casos, na grande maioria das vezes. E quando eu jogo no software, a grande maioria das vezes ele me dá menos do que eu achei que era. Rafael, a experiência que eu tive, né, por esse software. A experiência que eu tive foi a mesma. Que interessante que um recurso que a gente pode fazer quando não tem software é você inverter a janela. Então, você engana um pouquinho o seu cérebro, porque o radiologista foi acostumado a ver o que é branco para dizer que é patológico. Então, quando você inverte a janela, você inverte essa quantificação mental, né? Eu não sou neurocientista, não saberia explicar, mas assim, eu entendo dessa forma. Eu tive a oportunidade, eu estou tendo a oportunidade de usar um software da Siemens, que é o Pneumonia Analysis, que ele faz a quantificação, e aí eu programei para ele entrar automático. Então, eu estou fazendo essa avaliação até para dar um feedback para a empresa, para poder dizer assim, se a gente está dentro ou a gente está jogando muito alto em relação ao software, né? E a verdade é que a gente está dando muito, percentual extremamente alto, quando às vezes, por exemplo, você diz 20%, é 5%, 10%, é alguma coisa assim bem gritante. Posso fazer uma pergunta? Pode vir, claro. Eu queria ver com o Rafael, com o Marcel também, Rafaela, se está bem padronizado já a severidade na tomografia de tórax e o desfecho de mortalidade, no sentido assim de quando você, em análise multivariada, tipo, ajusta para o mesmo a severidade clínica, se independentemente ao achado na tomografia consegue predizer mortalidade, ou isso não tem uma correlação muito forte? Não tenho esse dado, não, mas a minha impressão clínica, não tem essa correlação, não. É mais, eu acho que a tomografia, a gente vê muita dissociação clínico-radiológica, né? Na condução dos pacientes. Então, não, eu acho que eu me baseio muito mais na clínica e o desfecho tem muito mais a ver com o quadro clínico do que a avaliação tomográfica. Até porque quando esse paciente agrava, né, a gente não consegue rever muito bem a imagem tomográfica dele, né? Então, mas assim, de dados de publicação, eu não sei te dizer. Com relação a... Pode falar, Marcelo. Não, esse comentário que Rafa falou, que é bem interessante. O paciente, ele interna, eventualmente, com um comprometimento que ainda é pequeno. E depois esse paciente se agrava, aí a gente vai acompanhando com radiografia, né, no leito, né, paciente entubado, e a gente acaba, né, o paciente quando está muito grave, está bloqueado, a gente até para fazer um exame de imagem, controle, a gente só vai fazer depois que ele melhora. Então, tem momentos que a gente só vê um comprometimento mais extenso, até pela própria radiografia. Então, acaba tendo esse viés. Mas eu acho que Rafa vai complementar aí, falando que existe, né, Rafa, esses dados na literatura realmente de extensão variados com mortalidade, né? Como a Rafaela comentou, existe realmente a dissociação clínica radiológica em alguns casos. Diversas publicações, se for procurar na literatura, tentando correlacionar a extensão da tomografia com parâmetros clínicos, com suporte de oxigênio, com necessidade de internação em UTI, existem essas publicações. O que eu acho aqui que pode interferir também nisso é justamente nessa variabilidade que eu comentei sobre a quantificação visual, né?
Talvez o olhar humano de radiologistas que estão na emergência, sem experiência em tórax, muitas vezes, às vezes superestimam a quantificação na tomografia, e talvez isso seja um viés até para selecionar quem são os pacientes que realmente estão evoluindo pior, né, de forma desfavorável. Eu queria fazer um Rocha comentário. está com a mão levantada há um tempinho aí, né, Zé? Pode falar aí. Eu sou paciente, sou paciente. Não, na verdade, eu queria fazer alguns comentários. Foi quando a gente citou aí o controle de você pegar uma fase ainda proliferativa da doença de uma fase absortiva, né? E claramente você vê que houve mudança de fase, mas na quantificação per si, ela ainda não reduziu. Eu, particularmente, tenho adotado, inclusive, a atitude de não colocar mais extensão, e sim só colocar redução da densidade das lesões e que está em fase absortiva, para justamente evitar esse negócio de, tipo, a doença continua do jeito que está, eu estou curado, mas a doença continua do jeito que está. Então, eu muitas vezes evito isso para evitar esse tipo de situação com o paciente, né? Eu acho isso é o que eu tenho adotado nesses exames de controle. Com relação aos softwares, é interessante, porque assim, o software, o que ele faz, ele vai reduzir a variabilidade interobservador, porque ele é uma análise objetiva, certo? Mas é uma análise quantitativa objetiva. Só que o software ele vai medir o que a gente diz para ele medir, né? No sentido de você vai medir de tantas a tantas unidades Hounsfield com desvio padrão de tantos por cento. Então, é essa a programação do software. Então, você vai falar, para mim, doença é se o pixel tiver a densidade tal, variando de tal a tal. E a gente sabe que existem situações técnicas que podem, como redução de dose, que pode mudar, né, a aparência do pixel e aquela quantificação. Então, a questão do software eu ainda também não sou muito, assim, apesar de o que o Rafael falou, a gente vê isso, inclusive revisa exames disso, de médicos menos experientes em imagem torácica, mas assim, é difícil você querer também botar o software como uma resolução, como uma solução para esse tipo de problema, porque quem fala o que deve se medir somos nós, né? E nem isso existe um consenso assim verdadeiro, principalmente pela variação de técnica. Eu queria perguntar a Rafa, que a gente falou aí de muita dissociação clínico-radiológica, eu não vejo, assim, esses estudos existem, né, de correlação, de extensão de doença com desfecho, sim. Tem estudo, inclusive, que mostra a relação temporal disso, né? Em quantos por cento aumenta de uma tomografia para outra relacionado a desfecho. Tem estudo já mostrando isso também. É óbvio que assim, não vi nenhum caso controle disso aí, não, em análise multivariada. Mas eu queria perguntar a Rafa, no sentido de dissociação, que eu vejo muito no controle, no pós-Covid, né? Muita dissociação clínico-radiológica. Rafa, né, tá em imersão nisso também, na imagem, tanto na parte pública, em hospital público, quanto privado, quanto clínica particular. Então, eu queria perguntar a Rafa qual que é a experiência dele nesse sentido de dissociação clínico-radiológica. Se o tanto, é óbvio que é percepção, mas o quanto que você vê, Rafa, de dissociação daqueles pacientes que já estão com a tomografia zerada, mas ainda estão tendo sintomas ou voltaram a ter sintomas de tosse, sintomas respiratórios, né? Não sintomas clássicos de Covid, como anosmia e tal, mas mais sintomas respiratórios mesmo. Excelente, Zé. Primeiro comentar sobre isso que você falou, sobre o controle radiológico, né? E ainda continua a mesma extensão nos exames de controle em relação ao exame prévio, e que o radiologista deve estar atento que, na verdade, o que é importante a gente comentar aí realmente que reduziu a densidade daquelas opacidades. Então, no exame prévio tinha muita consolidação, no exame atual são mais opacidades em vidro fosco, mais discretas, acho que isso é importante. Às vezes a gente vê até um aumento dessa extensão, um aumento discreto,
só que com redução da densidade. Então, acho que isso é importante para o radiologista conhecer e não colocar isso como se fosse uma progressão de doença ou uma reinfecção, né? Isso pode ter uma falsa interpretação. E com relação a esses controles pós-alta, né, pacientes sintomáticos ou com outros, até com outros sintomas não respiratórios, isso a gente tem notado mesmo, e há uma dissociação muito grande. O paciente, às vezes, com queixas de dispneia, até aos pequenos esforços, faz a tomografia e a gente não vê nada. Isso eu tenho notado lógico que é subjetivo, né? O paciente, às vezes, está com passou por aquele episódio agudo e tem toda a ansiedade pós-cura, né? E eu acho que isso também influencia, mas isso eu tenho notado, sim, nos controles. Muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Marcel, quer finalizar? Então... Na verdade, eu ia até complementar essa questão do pós-Covid, né? A gente está com também um serviço no próprio hospital cardiopulmonar, né? O check-up pós-Covid. E eu também participo de um serviço público que está fazendo esse check-up pós-Covid, né? É uma avaliação pós-Covid, até com reabilitação também. E a gente vê muito isso, Rafa, ansiedade mesmo, sabe? A gente faz uma escala super simples, a escala de RAD, né? De ansiedade e depressão. O volume de pacientes que têm realmente ansiedade e depressão, que encaixam nesse perfil que Zé colocou, função pulmonar normal, tomografia normal e mantém sintomas respiratórios, é enorme, né? Mas no então, momento, assim, quem não tiver ansiedade e depressão, Marcel, normal não tá. Não é ser humano, né? E é importante que você comentou que É mais ou menos isso mesmo. Uma das coisas que justifica, né, essa dissociação clínico-radiológica, porque muitas vezes você tem a melhor tomografia, é só quadro, né, mais psicossomático que justifica o sintoma do paciente, né, por conta da ansiedade. Eventualmente, né, Rafa, a gente faz uma espirometria logo depois, exatamente para mostrar e documentar para o paciente. Está bem, está normal. A tomografia também está normal, né? Comece a pensar em outra coisa, né? E a vida vai seguindo. Mas, que mesmo assim, sem Covid é difícil, né? Imagine com. Fé Maria, é complicado. Bom, enfim, acho que a gente pode acabar agora, né? Eu queria finalizar agradecendo a Rafa, que está aqui ainda, os dois Rafas, né? Rafa Martins e Rafael Pereira, Vinícius, Marcel e Ricardo, que saiu. Agradecer a cada um de vocês que entrou, né? Acho que Marcel depois deve dar algumas informações em relação às reuniões da Pneumo, como é que vão ficar e tal, e aí a gente vai combinando. Eu acho que nesse momento de pandemia a gente está adaptando ao momento, né, Marcel? Puder fazer combinado, faremos, né? Com certeza. As próximas sessões. Bom, brigadão, gente. Boa noite aí para vocês. Cuidem-se. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.